não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, onde nós estamos falando do conselho magnífico, magnânimo, importantíssimo de Jesus para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, para que nós possamos nos entender com os familiares, com os parentes, com os amigos. O amor sempre constrói e daí devemos orar por esses irmãos que ainda estão não despertos, eu chamo assim, envolvidos no crime, na violência, no feminicídio, no homicídio, que Jesus possa despertar as suas mentes para a paz, para a fraternidade e para o amor. Eu sonho com um planeta Terra, um planeta de paz, onde a serpente brinca com a criança, o lobo deita com o cordeiro, o sonho de Daniel que todos nós conhecemos. E não tenho pressa, porque como eu entendo a reencarnação, eu verei isso um dia ainda. E tenho procurado fazer a minha parte, como você, meu querido telespectador, deve procurar fazer a sua. Isso se consegue com o perdão, com a humildade, com a paciência, com a vontade de ser útil e colaborar com a causa do Evangelho libertador de Jesus. Jesus diz aqui nos versículos 23 a 26, falando dessa reconciliação indispensável entre os homens, e que ela está condicionada, como eu acabei de dizer, à quebra de orgulho e de todos os outros adjetivos que impedem a nossa evolução. Egoísmo, orgulho, inveja, preponderância, sentimento de superioridade frente ao outro, como se alguém pudesse ser melhor ou maior do que o outro. Isso não é um pensamento que evolua ou que lhe eleve, quando você pensa assim. E Jesus nos adverte que não adianta orar, levar a oferta. Naquela época ele falava oferta, porque as pessoas levavam sacrifício de animais, ainda existia, né? Na época que Jesus falava, o templo estava ali, todos os dias, todas as semanas, todas as datas festivas, oferecendo sacrifício a Deus, ofertas a Deus. Então, não adianta você levar sua oferta ou orar a Deus, como diz a música, o cristão com a reza na boca, mas o ódio no peito, não vai levar a lugar nenhum. É necessário que haja harmonia interior para que a gente possa transferir essa harmonia para o exterior. E aí podemos, depois de resolver essa pendência, aí nós poderemos nos dirigir a Deus, que é isso que Ele pede de todos nós, para que nós tenhamos a condição de um reencontro feliz com Ele. Ele é bem mais direto quando Ele diz que a nossa reconciliação com o nosso irmão representa uma dívida. Nós espíritos usamos muito a palavra débito. Mas aqui dívida, débito é uma coisa que você já deve lá de trás. Dívida aqui é uma dívida enquanto você está aqui. Se você toma algo emprestado, você tem que devolver. Se você tira um empréstimo no banco, você tem que pagar. Então é nesse sentido que representa esse pagamento a nossa reconciliação. E ele diz no versículo 26, quando ele tira toda a dúvida, quando ele diz que enquanto existirem débitos, dívidas com nosso irmão, haverá cobrança da parte de Deus e necessidade de pagamento. Nós temos muitos casos de reencarnações compulsórias que a pessoa nem escolhe, que as pessoas
A gente aprende com a doutrina espírita que antes de você reencarnar, você escolhe seus pais. Mas isso para quem já tem a condição. Quem vive numa situação inferior não escolhe, não. Por isso que quando às vezes os inimigos são tão fortes numa existência, na outra eles vêm colados. Vocês acham que esses casos aí de chifópagos, de irmãos gêmeos que nascem dois corpos, dois troncos, apenas dois troncos em apenas duas pernas. Isso aí é para que eles continuem, se harmonizem. Tem um caso muito curioso nos Estados Unidos de duas meninas que nasceram assim, e cada uma pensava diferente, porque são dois espíritos diferentes, praticamente no mesmo corpo. Eles são obrigados a tomar banho juntos, a caminhar juntos, dormir juntos, fazer tudo juntos. E elas, curiosamente, faziam uma faculdade nos Estados Unidos, e engraçado que uma queria sentar na frente e a outra atrás. Como é que poderia acontecer isso? Tinha que haver um consenso para que elas se sentassem no meio termo. Quer dizer, e ali elas existiam e viviam e vivem juntos. Eu tenho a impressão que elas continuam vivas ainda. Dirigem juntos, vão para a faculdade juntos. Engraçado, têm namorados diferentes. É interessante, não é? Então é uma questão que a gente tem que refletir, que isso acontece porque quando a gente não quer entender ou perdoar o outro, Deus nos coloca nessa condição para que a gente possa amar e conviver com o diferente. Então comecemos logo. Jesus diz, apressa-te. Mair, em hebraico, vai, corre logo. Mair, apressa-te, apressa-te, apressa-te. Essa é a expressão do que Jesus coloca aqui no versículo. E esse diz que é apressa-te em pagar, que já é a dívida. E aí nós reflitamos que fica a lição de que saudar do débito, aí você não tem mais nenhuma preocupação de que você vai se reencontrar com Deus, e aí você pode levar a sua oferta para Ele sem nenhum problema. E aí ele continua com a outra expressão que nós vamos começar, mas provavelmente, eu não sei o nosso tempo aí, Bob, como é que está? Temos 4 minutos. Nós vamos começar nesses 4 minutos com o versículo 27 de Mateus capítulo 5, onde Jesus diz assim, Shematem et asher nemar lo tinaf. Ouvistes aquilo que foi dito para os antigos, lo tinaf, não adulterarás. Essa é a colocação que Jesus faz com relação ao que os rabinos diziam no Êxodo 20 sobre esse mandamento. Não adulterarás, que está aqui o verbo adulterar no futuro, né? No tamid, que é futuro, né? Aqui ele tem a expressão, está bem clara, ouvistes o que foi dito para os antigos, não lotinaf, não adulterarás. E aí ele diz que a interpretação da Torá tinha conhecimento disso como um verdadeiro rabino. Jesus mostra agora a sua interpretação pessoal. Então, como eu já falei no início do programa, estava em plena formação ainda o Talmud, que é a interpretação oral da Torá que Moisés recebeu lá no Sinai. E aí ele vem consubstanciando, né, a sua colaboração no entendimento do Talmud. Porque ele diz assim, ali ele diz assim, não adulterará. E aí Jesus disse, Ve ani, ou vá ani, omer lachem. Eu, porém, digo para vocês. Lemor é dizer, omer é o presente. Ani, omer, eu digo. Então,
Vani omer lachem. E eu digo para vocês, todo aquele que permite ou deixa, tá certo? Desejar, todo aquele que olha de forma de desejo para uma mulher com espírito de libertinagem, zenunim, que é a expressão, naaf, adultera ou tá com ela, belibô, em seu coração. É interessante porque essa continuação, Jesus traz uma interpretação daquilo que os rabinos já faziam naquela época. Ainda hoje, não é naquela época, ainda hoje, você vai numa sinagoga, durante a oração os homens ficam de um lado, as mulheres ficam do outro. Então há uma separação entre os dois sexos, no sentido de que os olhos não veem e o coração não sente. Então, e aí Jesus é muito de acordo com os fariseus que falavam isso. Você pode errar pelo pensamento, pela expressão, pelo olho, pela visão. Você sabe disso, que a gente muitas vezes é envolvido pelo que a gente vê e pode daí nascer coisas que nos levem ao erro. E essa a advertência de Jesus, sobretudo para os chamados sexólatras, né? Aqueles homens, aquelas pessoas que, como dizia o programa de televisão, vivem ligado àquele pensamento, à questão do sexo. E o sexo é uma coisa pura, é divina, como diz Emmanuel, mas ninguém brinca impunemente com as sagradas energias do sexo. Então é preciso que não haja proibição, mas educação e emprego digno. É mais ou menos isso que Jesus está colocando aqui. O livro dos Números 15:39 diz assim: eu os porei em prática sem jamais seguir os desejos do vosso coração e dos vossos olhos, que vos têm levado a prostituir. Os fariseus proibiam os seus discípulos de levantar os olhos para as mulheres. Um provérbio talmúdico diz o seguinte: o coração e os olhos são os dois agentes do erro. O homem e a mulher culpados de adultério eram passíveis de pena de morte, e a gente sabe disso. Como a gente não tem mais tempo, na próxima semana, no próximo programa, nós continuaremos a partir do versículo 29 do capítulo 5, analisando com racionalidade esses ensinamentos de Jesus e essa tão lógica, tão pura e tão cristalina da sua interpretação da Torá. Que ele fique com vocês. Obrigado pela honrosa audiência. Até o próximo programa e muita paz.